Meus queridos amigos e irmãos, você que está aqui pela primeira vez, sejam todos bem-vindos ao nosso canal de Estudos Espíritas. Vamos rogar a Deus, gente, que encha o nosso lar, o nosso dia de muita paz e de muita saúde material e espiritual também. Hoje nós vamos fazer aquele estudo que vocês já conhecem, perguntas e respostas, na sua edição 36. Então já inicio agradecendo as pessoas que enviam suas questões, sugestões também, comentários no nosso canal. E hoje nós temos 4 perguntas muito interessantes, base do conhecimento espírita. As 4 questões nos falam sobre a reencarnação do espírito imortal. Vamos para a primeira questão, gente, que diz assim: o que é a reencarnação e qual a sua finalidade principal? Então, a pergunta número 1 nos fala desse ponto básico da doutrina espírita. E aprendemos assim: a reencarnação é o retorno do espírito à vida corporal. Isso. Em um novo corpo físico, como parte do processo de progresso e aprendizado. Segundo o Livro dos Espíritos, na questão 167, gente, vocês vão encontrar o Espírito de Verdade dizendo: a alma, sim, tem muitas existências corporais, pois só assim se realiza o seu progresso. A finalidade, então, principal da reencarnação, gente, é permitir ao espírito o aperfeiçoamento moral e intelectual por meio das experiências sucessivas aqui no plano material. É o que nós dizemos sempre, é fazer melhor hoje do que fizemos ontem, e é uma demonstração claríssima da bondade de Deus, que não nos condena definitivamente jamais. Deus é o nosso Pai amantíssimo e justo, que nos permite sim, com a possibilidade da reencarnação, além de nos aperfeiçoarmos, também irmos corrigindo algumas escolhas que não foram boas no nosso passado e que vão repercutindo nas novas existências. Como também é importantíssimo saber que hoje já estaremos construindo a nossa próxima oportunidade. Então, fica aqui a resposta, sendo a reencarnação, gente, um grande presente divino para o nosso aperfeiçoamento intelectual e espiritual também. Vamos então para a segunda questão. Muito boa pergunta, gente. Como se dá a escolha das provas e circunstâncias da reencarnação? Então veja, conforme nos ensinam os espíritos amigos, quando nós estamos prestes a reencarnar, a equipe de engenheiros siderais nos auxiliam no processo das escolhas das provas, e é um planejamento muito, mas muito bem feito. O livro de André Luiz, que é Missionários da Luz, ele retrata, gente, muito bem que, de acordo com o nosso merecimento e as nossas, principalmente, necessidades de progresso, as equipes espirituais nos envolvem e muitas vezes o próprio espírito escolhe as provas pelas quais deseja passar aqui no plano material. Nessas escolhas está a família, o corpo que vamos habitar aqui na matéria, trazendo na matriz perispiritual, imprimindo nesse novo corpo também as nossas necessidades evolutivas, o ambiente social em que vamos reencarnar, porque nós sabemos, estagiamos nas reencarnações, ora na opulência, ora na pobreza, ora numa situação mediana, enfim. O espírito, então, estagia em diversas situações para que possa, assim, ora como sexo masculino, ora reencarna no sexo feminino, tudo isso, gente, acompanhado de um belíssimo planejamento que se faz no mundo espiritual. Nada é obra do acaso, e o espírito, tendo merecimento e condições morais para isso,
também participa desse planejamento, não é? Então, faz as escolhas que possibilitem no seu retorno, ele dá uma sequência ao seu progresso. Então, todos nós transitamos, e aí essa resposta nos dá o próprio sentido, gente, da vida. Para que estamos na matéria? Para que nós possamos, passo a passo, ir galgando novos degraus rumo a nos tornarmos um espírito de luz, colaborando de acordo com as determinações divinas para o progresso de toda a humanidade. Então é passo a passo que nós vamos conquistando nossa melhoria espiritual, e as escolhas que fazemos antes do nosso retorno são importantíssimas na nossa trajetória terrena. Ah, Robson, mas nós poderíamos mudar o curso dessas provações? Sim, de acordo com a nossa determinação no caminho do bem, podemos até amenizar algumas situações, né, que nos deparamos aqui na matéria, mas as provas são necessárias para que a gente se robusteça na fé, no conhecimento espiritual, no nosso aperfeiçoamento, para realmente, galgando novos degraus, termos então a condição de nos sentirmos e de podermos realizar aquilo que é bom, aquilo que é justo. Então fica aqui o entendimento dessa questão. A escolha das provas se dá antes do nosso retorno, para que possamos fazer uma belíssima trajetória aqui na matéria. Muitas vezes, pelo livre-arbítrio, na hora dessas provações, a gente então pode desviar o curso disso aí, mas sob a pena de ter que repetir essas provas em nova oportunidade. Então é fundamental que nos ensinam os espíritos que estamos aqui transitando com o planejamento que nós fizemos. Agora, muitas vezes, as pessoas, na hora da prova, acham que Deus as abandonou, que a prova está muito difícil, quando nós sabemos, gente, que nenhuma prova nos chega desproporcional à nossa condição. Por quê? Porque estudamos aqui nessa questão. O planejamento é feito e nós próprios, muitas vezes, pedimos aquelas dificuldades um pouco maiores para que possamos, então, ultrapassando essas dificuldades, termos no nosso bojo espiritual o fortalecimento e o crescimento que nós precisamos. Portanto, nenhuma dor nos alcança que não tenha a função educativa e que se coaduna com a nossa necessidade de progredir. Vamos então para a terceira questão da nossa manhã, não é? Todos os sofrimentos que passamos são resultados de erros do passado? Veja que essa questão tem uma ligação agora com a anterior, gente. Todos os sofrimentos são derivados de nossos erros do passado. Quando as pessoas chegam logo à doutrina espírita, pensam sempre dessa maneira, não é? São erros que você cometeu lá no passado e que agora repercutem. Sim, esses sofrimentos que decorrem de uma existência anterior é apenas uma parcela da realidade. Nós já tratamos aqui, nossos erros do passado vão repercutindo nas reencarnações posteriores para que nós possamos ir nos desfazendo desses equívocos e trazendo para nós medidas mais justas, mais acertadas, atitudes mais nobres no nosso dia a dia, sim. Mas outros sofrimentos decorrem, como vimos na questão anterior, de provas que nós escolhemos, principalmente, gente, no sentido de nos testarmos, não é? A nossa temperança no bem, para nós termos a certeza que vencemos alguns equívocos que cometemos no passado, porque muitas vezes achamos já estamos libertos dessas viciações, desses equívocos, e mais adiante, por pouca vigilância, a gente tomba novamente naquilo até que já errou. Então as provas, como o nome diz, são os testes que Deus
nos proporciona, como nós falávamos aqui, até com nossa própria escolha, para que nós possamos não só expiar alguns erros do passado, como nos testar. Então, o sofrimento pode derivar das expiações, que é a consequência daquilo que plantamos, como podem derivar de uma prova que nós escolhemos, não é? Que não tem nada a ver com nenhum erro do passado, mas uma prova escolhida por nós. E ainda, nós colocamos uma outra questão, gente. Há sofrimentos que não são provas, nem decorrem de escolhas anteriores equivocadas que fizemos, mas são aquelas dores causadas no presente. É o que o Evangelho segundo o Espiritismo retrata muito bem como causas atuais das aflições. Então, para esse aspecto, eu chamo muita atenção. Muitas vezes, nessa jornada material, estamos passando por uma série de dificuldades e que se derivam, sim, da nossa conduta atual. Portanto, é muito importante fazer o que dizia Santo Agostinho: revise diariamente a sua conduta e a forma como vem procedendo. E o que é que o Evangelho diz? Muitas vezes vamos descobrir que podíamos ter evitado muitos deslizes, muitos sofrimentos aqui na matéria, nessa própria encarnação. Como podíamos ter evitado várias situações e muitas vezes, por nossas próprias escolhas, por nossa pouca condição moral, a gente termina realizando algumas situações aqui na matéria e que a decorrência traz em dor e sofrimento na própria existência. Então, gente, fica aqui a explicação. Todos os sofrimentos são escolhas do passado? Não. Podem ser escolhas também do presente, como provas que nós escolhemos mesmo antes de reencarnarmos, não é? Joana de Ângeles diz assim: a dor, em muitos casos, atua, e na grande maioria das vezes, como elemento educativo e não jamais punitivo. Deus não pune, não é, gente? Há sofrimentos que são instrumentos de fortalecimento moral, aprendizado emocional ou oportunidades de serviço ao próximo, mesmo quando não decorrem de faltas anteriores. Então, Joana está reforçando aquilo que nós estamos transmitindo a vocês, que são várias as origens dos sofrimentos que nos alcançam. Quarta questão, gente, do nosso estudo. É um estudo tão bom, não é? Que passa muito brevemente. Olha aqui. Como a compreensão da reencarnação pode transformar nossas atitudes no presente? Gente, que pergunta importantíssima, não é? Muitas pessoas até acreditam sim na reencarnação. Nós espíritas não acreditamos, nós temos a certeza da bondade divina, mas e daí, não é? Não nos é, gente, o bastante saber que a reencarnação é uma realidade. Se esse conhecimento não mexer aqui dentro em nada. Quando nós sabemos que existe a reencarnação, o coração deve nos encher de esperança, nos encher de compreensão de como processa a justiça divina, que jamais nos condena, não é? Um Pai amoroso e justo, como é Deus, vai nos dar uma nova oportunidade de recomeço. Daí a gente vem normalmente com o véu do esquecimento, para que a reencarnação seja realmente um recomeço para o espírito. Então, conhecendo tudo isso, como nos movimentaríamos, não é, para ser melhores? Veja aqui a espiritualidade nos dando um belíssimo ensinamento. Entender a reencarnação amplia a nossa visão e o sentido da vida, ensinando que somos espíritos imortais em processo contínuo de evolução. Isso nos leva à responsabilidade sobre os próprios atos, promove a paciência com as dificuldades
e nos estimula o autoaperfeiçoamento constante. Veja, gente, que saber da reencarnação realmente nos enche de paciência e de esperança. Porque Chico dizia, tudo passa, porque a própria existência material, ela é finita, não é? Ela tem início, ela tem meio e já tem fim. Repetimos aqui o que está no túmulo de Kardec: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Gente, esse enunciado diz tudo. A reencarnação nos deve, não é? Quando conhecemos da reencarnação, nos deve encher de paciência, porque tudo aqui vai passar. Porque as dores da matéria mais adiante, nós não sentiremos mais essas dores no mundo espiritual. Porque transitamos bem aqui na matéria, chegamos ao mundo espiritual com aquela belíssima sensação do dever cumprido. Passamos a ter um olhar diferente aos nossos irmãos de jornada, não é? Porque cada um vai estar em uma condição diferente de progresso. Então a reencarnação nos alerta para tudo isso. Então não basta dizer, eu acredito, meu irmão, na reencarnação. E aí? O que esse conhecimento tem te feito melhor? Como tem estimulado você crescer nessa própria existência? Então, gente, quando nós acreditamos na existência única, fica muito difícil a nossa compreensão para algumas dores, para algumas dificuldades de ordem física ou emocional. Tudo isso nos traz o entendimento pela reencarnação. Diz o Espírito André Luiz: ao saber que retornaremos tantas vezes quanto necessário, devemos aproveitar cada existência como um degrau rumo à luz. E Joana reforça o conhecimento da reencarnação, porque ela diz: a reencarnação gera empatia, tolerância e compaixão, pois percebemos que estamos todos em processo evolutivo e em estágios diferentes dentro da mesma lei de amor e de justiça. É isso. Então, gostei muito dessas questões, espero que vocês tenham também gostado, tenham acrescentado novos conhecimentos com esse estudo de perguntas e respostas. E se gostaram, peço a vocês, deixem o seu like. Vamos divulgar, não é, gente, o nosso canal. Estamos pertinho de 2.000 corações inscritos no nosso canal. Nosso canal que já tem 5 anos de existência. Então, comentem bastante e desejo a todos muita paz no coração, muita luz. E se Deus assim o permitir, vamos juntos aqui no próximo sábado. Paz e luz.